Graças a Deus você é homem. É uma alegria poder compartilhar semanalmente do DHPH, um devocional de homem para homem da Universidade da Família do Christian Men's Network. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, compartilhe com a sua rede de homens e vamos juntos ajudar os homens a alcançar a semelhança de Cristo. Hoje é um dia especial, estou gravando com essa camisa que eu ganhei do meu amigo que já está com Cristo. A sua esposa me deu lá, o Alessandro de Marília, um homem que deixou um grande legado em São Luís do Maranhão. Obrigado, Marília, por esse presente. Quem é Jesus para você? Como entendemos em nosso coração e em nossa mente quem é Jesus? O que o nosso espírito testifica ser Jesus? O que Jesus, a respeito de nós, fala. Fique comigo e nós vamos conversar sobre esse tema. David Brand compartilha nesse devocional sobre o questionamento de Jesus a respeito de quem as pessoas diziam que ele era e de quem os discípulos diziam quem ele era. Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 16, diz assim para a gente: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Interessante que David compartilha que na leitura de um livro que tem o título Jesus Duro e Feroz, pôde aprender que Jesus não era apenas o Salvador, mas o Filho de Deus que veio estabelecer o seu reino na terra. A Bíblia relata no Novo Testamento que Jesus é fogo consumidor, uma tempestade violenta em Hebreus capítulo 12. Jesus destruiu imagens, eliminou os cambistas, afastou os hipócritas, ou seja, o zelo pelo reino do seu Pai fazia com que ele se posicionasse. Então, ao mesmo tempo que ele era amoroso, que ele era compassivo, ele era firme, ele era um Deus que se posicionava. Simeão fala isso quando ele apresenta Jesus. Mas a pergunta era evidente: o que dizem que eu sou? E eles responderam: uns dizem que é profeta, outro Elias, e as respostas que vinham de outras pessoas. E ele retorna a pergunta dizendo: mas e vocês, o que dizem que eu sou? Então vem a revelação. Pedro ousadamente diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uau! Sem rodeios, direto ao assunto, ou seja, a revelação de Deus ao mundo. Mas será que Pedro e os outros discípulos puderam entender o que significava ser o Cristo, o Filho do Deus vivo? Antes de continuar, gostaria de voltar às perguntas iniciais. Para você, quem é Jesus? Um profeta? Uma pessoa importante que passou pela terra, Salvador, alguém que eu peço ajuda quando eu preciso ou quando estou com dificuldades? Será que quando alguém pergunta para você quem é Jesus, você tem uma resposta subjetiva ou uma resposta direta? Quem é Jesus para você? Será que você está sendo levado porque as pessoas dizem ou pelo que o Espírito de Deus fala ao seu coração, como falou ao coração de Pedro? E o que Jesus poderia responder se perguntassem a ele? Quem é o Marcos? Quem é o João? Quem é o Rafael? Quem é as outras pessoas? Qual seria a resposta de Jesus em relação a nós? É uma boa pergunta, não é? Deixa você refletir um pouco sobre isso. O que Jesus fala de nós? Ele vê em nós um coração disposto a obedecer ao Pai como ele tinha? Daniel era conhecido como um homem de Deus. José, que foi governador do Egito, era conhecido como alguém que tinha o Espírito de Deus. Pedro era conhecido como um discípulo de Jesus. E nós? Vamos voltar ao texto? O que significa dizer Jesus, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Alguns pontos.
Primeiro, você é supremo. Jesus é supremo. Não há outro nome. Nenhuma língua pode descrevê-lo. Nada pode se comparar a ele. Ninguém consegue analisá-lo e poder entender a supremacia de Jesus. Ele surpreendia as pessoas. Ele era amoroso, mas também era firme. Submisso e ao mesmo tempo exercia autoridade. E o seu reino aqui na terra está sempre em expansão. Uau! A supremacia de Jesus é fantástica. 2. Você é incomparável. Ele permanece para sempre numa classe totalmente singular, sem duplicatas ou clones. A sua importância continuará a eclipsar todos os outros seres. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o verbo encarnado, o salvador da humanidade, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, e ele reinará para todo sempre. A gente pega algumas informações sobre Jesus com esse texto em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Terceiro, você é exaltado. Por toda a eternidade ele será exaltado. Será foco principal de nosso louvor. Ele é a porta, ele é a chave que poderá abrir o livro e os 7 selos. Ele triunfará e pelo poder do seu sangue vencerá o grande dragão. Os 24 anciãos se curvarão perante ele e a Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 5. Quarto, você é preeminente no tempo, no espaço, na história e por toda a eternidade. Esse Jesus reivindicará a posse do universo. Ele tem a primazia em tudo. O Cordeiro de Deus estava presente no início, chamou a responsabilidade para si e cumpriu na íntegra o plano do Pai para a salvação do mundo. Ser possível e também a reconexão com Deus foi restaurada e está acessível a todos aqueles que creem no nome de Jesus. Assim como teve a primazia no início, assim será no fim. Uau! Quinto, você, Jesus, é suficiente. Jesus veio cumprir o que não era possível anteriormente. O escritor aos Hebreus escreveu que somente o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de todo pecado. Não tem necessidade de outro sacrifício, pois ele pagou o preço máximo e é suficiente. Ele é a herança final de cada um dos filhos de Deus. Filipenses 3. Você é o vencedor, o número 6. Nenhum inimigo prevalecerá diante de Jesus. Ele é o invencível, o leão da tribo de Judá, o digno, o justo, venceu a morte, tomou a chave do inferno e da morte. Seu corpo não viu a corrupção, as paredes não o contêm. Os inimigos são estrados de seus pés e o seu reino durará para sempre. Sétimo, você é unificador. Ele reconciliará a Trindade. Na Torre de Babel houve a confusão das línguas. No dia de Pentecostes houve a unificação das línguas. Veio instituir a sua igreja, na qual a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Estabeleceu perdão absoluto. Uau! Ele pagou a minha e a sua culpa e trouxe a unidade do corpo e todos tinham tudo em comum, que eles sejam um assim como eu e o Pai somos um, lá em Efésios 4, 4 e 6. Em resumo, este é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! E o nosso lema é hombridade e semelhança a Cristo, são sinônimos. Vamos juntos buscar ser semelhantes a Cristo e frutificar para o reino de Deus. No currículo Semiane Hombridade tem o propósito de ajudar a mim e a você, homem, a serem chamados cristãos, seguidores de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias! Graças a Deus, você é homem, queridão. O nosso próximo devocional terá o tema O Grande Médico, este Jesus. Nós somos Semiane, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.